Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Hridayananda Das Goswami Namine Namaste Gurum Saivaram Medasevra Upada Pramadaya Dustasidanta Nasine. Hare Krishna! Então nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, no 11º canto, 28º capítulo, no verso 8. E Krishna então agora está descrevendo Jnana Yoga, a maneira de se conectar, de se elevar, de se espiritualizar através de Jnana, conhecimento transcendental, sabedoria transcendental. Então, Krishna descreveu nos últimos versos alguns detalhes desse conhecimento transcendental e aqui ele vai continuar com a conclusão de o que acontece quando você tem esse conhecimento, como é que você vai viver. Vamos ver? Verso 8. Etad vidvan maduditam jnana vijnana naipunam namindati nachastoti loke charati suryavat. Etad vidvan maduditam jnana vijnana naipunam nainindati nachastoti loke charati suryavat. Eta, isto, vidvam, alguém que conhece, mat, por mim, uditam, descrito, jnana, em conhecimento, vijnana e realização, naipunam, a posição de estar fixo, nanindati, não critica, nacha, nem, stoti, louva, loke, dentro do mundo, charati, divaga, suryavat, assim como o sol. Tradução: quem compreendeu bem o processo para tornar-se firmemente fixo no conhecimento teórico e realizado, como aqui o descrevi, não se entrega à crítica nem ao louvor materiais. Tal qual o sol, ele ou ela divaga à vontade pelo mundo inteiro. Bom, bem legal aqui. Uma coisa assim que é boa vocês notarem, aqui tinha duas palavras em sânscrito, jnana, vijnana. E aqui está traduzido como conhecimento teórico e realizado. Então é importante você entender que tem esses dois termos. Jnana, conhecimento. Por exemplo, se eu pergunto para qualquer pessoa, né, que está me acompanhando há um pouquinho de tempo, você é o corpo, sim ou não? Aí você na prova responde, não, eu sou uma alma eterna, né? Acho que todo mundo, não, eu sou uma alma eterna, não sou o corpo. Ok, então conhecimento teórico acertou. Mas e o vijnana? Vijnana são outras, né? De você realmente viver sua vida como uma alma eterna e não como o corpo, né? E já são outras. Aí você pode talvez passar o resto da vida trabalhando em realizar esse conhecimento, né? Como eles falam, a viagem mais longa é daqui até aqui, ou seja, conhecimento mental e conhecimento realmente vivido, colocado em prática na vida. Então, queria só chamar a atenção para esses dois. Bom, então o que ele fala? Ele está falando de bem ou mal, você lembra? Um dos tópicos que ele começou o capítulo foi falando que nessa posição transcendental, essa coisa de bem ou mal, material, a gente fica um pouco desligado disso, né? A gente não está muito aí disso porque, no fundo, é tudo uma ilusão, né? Você não passa tempo discutindo se no seu sonho que você teve na noite passada, se fulano foi bom, foi mal, que aquilo foi uma situação... Não, você não... né? Foi um sonho, você tipo, tô nem aí, foi um sonho. Aí você não dá bola nenhuma para o que aconteceu naquela situação, porque é um sonho. Aí você acordou e já esqueceu o sonho, já, não importa, né? Então é assim, na verdade, essa realidade que a gente está vivendo aqui compartilhada, você tem que entender que você vai entender melhor, né, o que eles estão dizendo, esses grandes textos que estão dizendo, quando você perceber o que eles estão falando. Isso aqui tudo também é uma ilusão. É também passageiro, é tão efêmero e passageiro e real quanto o seu sonho.
Então, é igual, é sempre comparado ao sonho. Entendeu? Então, da mesma forma que você não dá muita bola para o sonho, se você perdeu uma coisa no sonho, ganhou, se foi louvado, se não foi criticado no sonho, é um sonho. Assim também, você como transcendentalista deve começar a perceber essa realidade. Do mesmo jeito, entendeu? Focando no que é real e não dando muita importância a esses detalhes ilusórios, passageiros e efêmeros aqui do mundo. Bom, então ele fala que tal pessoa não vai se entregar à crítica nem ao louvor materiais, né? Ele não está nem aí e como resultado vai ficar livre aqui no mundo. Então um dos temas que a gente vai trabalhar aqui nessa aula de hoje é essa coisa de ficar livre no mundo. O transcendentalista ele tem essa liberdade. Porque não é? Aqui de novo, aqui é só um sonho, é só passageiro, efêmero, não é real. Então você fica tranquilo e livre, não fica todo cheio de apegos e preocupado com o que todo mundo está falando de você. Você fica mais à vontade. Então ele fala assim, que tal pessoa vai divagar à vontade pelo mundo inteiro, tal qual o sol, né? O sol não está aí correndo, não quer nem aí. Você pode criticar o sol, elogiar o sol, não está nem aí. Ele continua rodando o mundo inteiro. Significado. Toda entidade viva emana do Senhor Supremo e, desse modo, naturalmente, possui pleno conhecimento realizado. Mas quando alguém se apega a louvar ou criticar o bem e o mal materiais em favor do próprio gozo dos sentidos, seu conhecimento perito acerca do Senhor fica encoberto. O devoto puro não deve amar nem odiar aspecto algum da ilusão material. Deve antes aceitar tudo que for favorável para servir a Krishna e rejeitar tudo o que for desfavorável, seguindo a orientação de um mestre espiritual autêntico. Verso 9. Mediante percepção direta, dedução lógico, testemunho escritural e realização pessoal, deve-se saber que este mundo tem um começo e um fim, e por isso não é a realidade última. Logo, deve-se viver neste mundo sem apego. Então aqui é um verso muito bonito para você aprender a viver sem apego. Aqui é um caminho, tem muitos caminhos para não ter apego, mas esse caminho de Jnana Yoga, do conhecimento, Jnana, é muito poderoso, é o que mais dá certo. Então eu vou repetir. Mediante percepção direta, ou seja, você está vendo que as coisas têm um começo e fim. 2. Dedução lógica. Todo mundo que já nasceu, né, no passado também já morreu, então todo mundo que está vivo hoje, nascido, também deve morrer. Todo império que começou já acabou, então todo império que existe hoje também vai acabar. Toda nação que começou já acabou, então toda nação que existe hoje provavelmente vai acabar. Né? Então você, posso ver que as coisas começam e acabam, e quem estuda um pouco, já teve estrelas que começam, e toda estrela que começou, a gente vê que elas acabam, então a nossa estrela, o Sol, também vai acabar. Então você pode ver pela dedução lógica que tudo que eu conheço que começou, acabou. 3. Testemunho escritural, ou seja, textos como esse que estão falando que tudo começa e tudo acaba, então você tem informação vinda das escrituras sagradas. E 4, realização pessoal, ou seja, você mesmo tendo visto, pensado, analisado, percebeu isso realmente como tudo acaba, você captou como tudo na vida é efêmero. Isso é muito importante, isso é um exercício que poucas pessoas fazem hoje, mas é bem importante de você realmente. Não é que você vai desistir da vida nem nada, né? Você vai estar engajado, fazendo, amando, mas perceba que tudo começa, tem um meio e acaba. Entendeu? Então as pessoas que você amam, elas, né, que tem um começo, meio, elas morrem, vão embora, relacionamentos começam e acabam, empresas, tudo tem esse ciclo natural
de começar, né, e acabar. E tudo assim, o dia começa, o dia acaba, o ano começa, o ano acaba. É assim. Então você tem que ter essa realização vijnana, daqui é a palavra vijnana, você tem que ter essa vijnana que as coisas acabam. Aí o que acontece? Então, mediante tudo isso, Krishna fala, deve-se saber que este mundo tem um começo e um fim. Então, tudo que você está fazendo, né? Esse mundo todo tem um começo, já teve o começo, vai ter o fim. Então, peraí, se tudo isso aqui vai acabar? Vai. A única coisa certa na vida é a morte, né? Então, você certamente vai acabar, eu certamente vou acabar a minha vida e todos os nossos esforços vão acabar. Então, tudo vai acabar, ok? O que acontece, então? Logo, e aí fala assim, tudo tem um começo e um fim, e por isso não é a realidade última. Essa é a visão, entendeu? Da filosofia. É assim que você pode usar a filosofia, jnana, para atingir um estado de consciência superior. Não é um exercício meramente acadêmico. É para você realmente perceber, peraí, se tudo tem um começo e um fim, então deve haver algo mais real por trás disso, entendeu? Esse é o chamado de Jnana Yoga, porque Jnana Yoga não é só para você ficar desanimado aqui com o mundo, é para você usar esse conhecimento para então Jnana Yoga, conexão com a transcendência, com o divino, é para você usar esse conhecimento para você buscar o que está atrás do Matrix, o que está atrás de tudo isso que está mudando, o que aqui não tem um começo nem um fim. Será que tem algo por trás dessa realidade? Porque essa realidade, ok, eu sei que ela tem um começo e um fim. Né? Tudo aqui, esse mundo, enfim, tudo tem um começo e um fim. Mas e por trás disso? Será que tem uma verdade que transcende esse ciclo? Que transcende esse aspecto temporário? Entendeu? Então a ideia é assim, não, deve ter uma realidade última, porque essa realidade, ela não parece ser a última, porque ela começa e acaba, ela é efêmera, não é estável. Então o que está por trás, o que sustenta essa realidade incompleta, temporária? Entendeu? Esse é o chamado. Logo, aí olha só, e quando você entende que tem uma outra realidade, que seria a realidade transcendental, espiritual, logo deve-se viver neste mundo sem apego. Entendeu? Porque você vai ficar apegado, de novo, é a questão do sonho, comparação que a gente sempre faz com o sonho. Você vai ficar apegado às coisas no sonho? Aquele estava lá no meu sonho, naquela casa que... Já foi, né? O sonho, né? Começou, acabou, teve um começo e um fim, não era a realidade última. Tinha uma realidade maior do que o sonho, que é essa realidade aqui. Então as coisas do sonho, você não se apegou, porque tinha uma outra realidade que sustentava aquela realidade do sonho, não é mesmo? E assim mesmo, tem uma outra realidade que sustenta essa realidade material aqui, que é a realidade transcendental. Então você pode buscar essa realidade mais profunda, a transcendência, e assim viver aqui nessa realidade efêmera, sem apegos, porque sabendo que tudo vai passar mesmo, tudo tem um começo e um fim mesmo. De novo, esse sem apego não significa que você vai ser maluco, que você tem que ser uma pessoa aí andando assim pelas ruas, perdido, dormindo debaixo de árvores. Não. Você pode ter seu apartamento, sua casa, seu emprego, sua carreira, sua família, beleza. Mas você faz isso tudo com a leveza tranquila de saber que tudo é passageiro, tudo é efêmero. E o que importa mesmo, o que é real? Peraí, a minha alma é real, meu esforço, a minha luz, o amor é real. Então, se eu investir nessas coisas que são da minha essência, que são a realidade, que estão por trás da matéria, a gente está falando de alma, de amor, de valores. Se eu viver minha vida de acordo com essas coisas, aí sim, essas coisas vão ter sustento, vão alimentar
a minha existência, vão alimentar eu, alma. Deu para entender? Bom, vamos lá, significado. De acordo com Srila Jiva Goswami, existem duas principais dualidades materiais. A primeira dualidade é que a alma condicionada vê, do ponto de vista material, o bem e o mal, o belo e o feio, o rico e o pobre e assim por diante. A segunda é que ela vê o mundo material inteiro como a parte ou independente da Suprema Personalidade de Deus. A primeira dualidade, a dos opostos, está sujeita à dissolução pela influência do tempo. E a segunda dualidade, a do separatismo, é mera alucinação. Deu para entender? Então, Jiva Goswami é um filósofo devoto medieval, e ele está dizendo assim, tem duas maneiras, duas dualidades da alma perdida, da alma, a gente chama alma condicionada pela matéria. A alma, isso quer dizer a alma que não está desperta, a alma dormente. Então, duas dualidades. A primeira é essa de quente, frio, bonito, feio, rico, pobre, essas coisas aqui da matéria. Bom, essa dualidade, ele fala, essa com o tempo destrói isso, né? Ah, bonito e feio. Pô, mas bonito e feio, e aí? Daqui a pouco o bonito fica feio, porque vai morrer, não vai ficar muito bonito, né? Vai ser destruído, nada fica bonito, né? Você está lá bonito, mas depois muda. Então já deixa de ser bonito e vira outra coisa. Então o rico fica pobre, o pobre fica rico, enfim, isso aí com o tempo passa, né? Então essa dualidade, com o tempo, ela se perde. E a segunda dualidade, ele fala, é a dualidade da pessoa ver esse mundo sendo separado de Deus. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Ele não consegue enxergar Deus nesse mundo. Então ele fala, essa é mera alucinação. Porque assim, alucinação, ilusão, né? A mesma coisa. E a definição de Maya, lembra a palavra Maya, ilusão divina, a energia ilusória de Deus, Maya? A definição que Deus dá de Maya é você enxergar qualquer coisa na matéria e não ver a conexão com Ele. Isso é Maya. Qualquer coisa que você enxerga, qualquer situação, qualquer pessoa, qualquer lugar, qualquer objeto, qualquer coisa que você está percebendo e você não faz o link, não faz assim, Deus. Então você está em Maya. Ok? Então essas duas dualidades foram apresentadas aqui. Quem está firmemente convencido da natureza ilusória e temporária deste mundo, anda por ele à vontade, sem apego, ainda que se ocupe em todas as espécies de serviço devocional ao Senhor, tal pessoa jamais se enreda, essa palavra-chave, e permanece animada e satisfeita na consciência espiritual. Bem importante. Então vamos lá. Ainda que se ocupe em todo tipo de atividade. Entendeu? Então a Arjuna estava super ocupada. A Arjuna não estava, numa caverninha, só fazendo japa. Não. A Arjuna estava lá no campo de batalha, lutando, depois administrando todo o império, ministros de Estado, impostos, trabalhos de bem-estar social, caridade, tinha família para cuidar, tinha um monte de coisa. Ele estava super ocupado, né? E a gente está aqui super ocupado, você está aí com a sua vida, então não é que para, não. Esse desapego não é desinteresse, desapego não é apatia, não. Então você está super envolvido com o mundo, você está aí trabalhando, fazendo, ativo, mas você jamais se enreda. O que significa essa palavra enredar? Se enredar é se enrolar, né? A gente usa assim, né, no linguajar, ele se enrolou todo naquele, é se enrolar. Aí ficou uma bagunça, aí misturou, a consciência não ficou legal, não teve clareza, se envolveu, se apegou, né? Se identificou demais, perdeu o foco, perdeu o norte, se enrolou.
com a coisa. A pessoa vai lá e aí ela não está mais vivendo a essência, não está vivendo o Dharma. Você sabe que você se enrolou quando saiu dos trilhos do Dharma. Você estava lá no Dharma, aí se enrolou, se envolveu, ficou querendo aquilo, querendo resultado, aí mente, aí rouba, aí perde o foco, se confunde, sofre ansiedade, medo, pronto, aí se enrolou. Então, atividade, sim. Se enrolar, não. É diferente. Você está na atividade, mas você está sóbrio, sob controle, focado, com a consciência firme nos propósitos, no que você tem que fazer. Então, sem se enredar. E aí que, olha só, e ainda, e permanece animada e satisfeita essa pessoa. Você fica animado e satisfeito. Você não está, de novo, esse sem apego não é assim, não é aquele não é isso sem apego. Você está animado, está feliz, você está lá entusiasmado, fazendo, mas você está livre, solto, porque você está fluindo com a realidade no seu Dharma, só com um único padrão Dharma. Então estou livre, qualquer coisa que vem, a onda veio de jeito, a onda veio de outro jeito, você está lá fluindo com a vida. Entendeu? E a coisa vem assim, ok, vamos para cá, a coisa vai para cá, ok, vamos para cá. Você está fluindo livre, sem apego. Apego é você firmar-se numa coisa material. Ah, tem que ter esse resultado. Aí pronto, prendeu, apego. Ah, não, tem que ter essa pessoa. Opa, prendeu, apegou, porque isso não é Dharma. Só se perguntar assim, isso é Dharma? Eu falar que eu tenho que ter aquela pessoa, isso é Dharma? Não, isso é apego. Se eu falar que eu tenho que ter esse resultado, tem que ter o carro, tem que ter o apartamento, tem que ter esse resultado financeiro, isso é Dharma? Não, isso é apego. Isso não é valores, isso é uma coisa, isso é uma situação. Então não é mais valores. Ah, não, eu vou fazer o que é correto, o bem, isso é valor. Eu vou agir de acordo com a minha essência, isso é Dharma, é valor. Eu vou fazer de uma forma equilibrada, isso é Dharma, isso é valor. Entendeu? Então você pode ver quando é apego, porque você pode dar um nome. Ah, não, tem que ter esse resultado. Quando apegou. Eu quero ter essa aparência, eu quero ter aquele produto, aquele objeto. Pronto, aí isso é apego, porque agora você estava fluindo e agora você não está mais fluindo. Porque agora você se prendeu na ilusão, num aspecto da ilusão. Entendeu? Então aí você pode saber que você parou de fluir, você está apegado e agora você vai começar a sofrer. Ok, verso 10, agora finalmente o Uddhava vai jogar uma pergunta para Krishna. Sri Uddhava disse, meu querido senhor, não é possível que esta existência material seja a experiência da alma, que é o vidente, ou do corpo, que é o objeto visto. Por um lado, a alma espiritual tem o dom inato do conhecimento perfeito. E por outro, o corpo material não é uma entidade viva consciente. A quem, então, pertence esta experiência de existência material? Que pergunta legal, né? Uau! Né? O Uddhava, né? Lembra, não sei se você lembra, que foi logo no começo, na primeira aula a gente falou, 250 e tantas aulas atrás, que Uddhava era, Krishna dizia, Uddhava é a pessoa mais inteligente no planeta. Então, olha aqui a pergunta da pessoa mais inteligente diante de Deus. Vou repetir que é bem legal essa pergunta. Meu querido senhor, não é possível que essa existência material seja a experiência da alma, que é o vidente, ou do corpo, que é o objeto visto. Ele fala, não faz sentido ser da alma nem do corpo. Por que não pode ser da alma? Ele fala, não pode ser da alma porque a alma tem o dom inato do conhecimento. Lembra que a gente fala que a alma é Satchitananda. Sat, existência, Chit, conhecimento, consciência, Ananda, bem-aventurança. Então, se a alma é Satchitananda, como é que ela pode estar tendo essa experiência de ilusão? E nem pode ser o corpo, porque o corpo, afinal, não é uma entidade viva consciente, é matéria morta. Aí ele fala assim, então, afinal, a quem pertence esta experiência da existência material? Muito legal, né?
Significado: já que a entidade viva é a alma espiritual pura, em essência plena de conhecimento e bem-aventurança perfeitos, e já que o corpo material é uma máquina bioquímica sem conhecimento nem consciência pessoal, quem ou o que está de fato experimentando a ignorância e ansiedade da vida material? Não se pode negar a experiência consciente da vida material e para obter uma compreensão mais precisa do processo pelo qual ocorre a ilusão, Uddhava faz esta pergunta ao Senhor Krishna. Verso 11. A alma espiritual, Uddhava continua, é inexaurível, transcendental, pura, autoluminosa, e jamais encoberta por algo material. É como o fogo. Mas o corpo material não vivente é tal qual a lenha, inerte e inconsciente. Portanto, neste mundo, quem é que de fato sofre a experiência da vida material? Significado: as palavras anavrita e agnivat são significativas neste contexto. O fogo jamais pode ser coberto pela escuridão, porque por natureza o fogo é iluminante. De modo semelhante, a alma espiritual é Swayam Jyoti, ou autoluminosa, Swayam Jyoti. Logo, ela é transcendental. Jamais pode ser coberta pela escuridão da vida material. Por outro lado, o corpo material, tal qual a lenha, é por natureza inerte e não iluminado. Em si, ele não tem nenhuma consciência de vida. Se a alma é transcendental, a vida é material, e se o corpo não é sequer consciente dela, surge a seguinte questão: como de fato acontece nossa experiência da existência material? Legal, né? Bem legal essas perguntas. Verso 12. Krishna agora vai começar a responder. A Suprema Personalidade de Deus disse: enquanto a tola alma espiritual permanece atraída ao corpo, aos sentidos e ao prana, a força vital, sua existência mundana, embora em última análise ela seja insignificante, continua a florescer. Então Krishna agora começou a responder assim, olha. Ele falou que a alma, enquanto ela tola a alma, ele botou, né? Porque a alma, você está sendo tolo, então tola a alma. Enquanto a tola alma espiritual permanece atraída ao corpo, apegada ao corpo, aos sentidos, ao prana, força vital, sua existência mundana, embora em última análise ela seja insignificante, continua a florescer. Ou seja, o que a gente sempre explica aqui, né? Sim, você é transcendental, mas agora você se identificou com a matéria. Identificou. Então, quando a alma se identifica com outra coisa, você tem esse poder de identificar-se com coisas. E a gente está identificado com esse corpo, com os sentidos, com a nossa vida material. Então, enquanto a gente está fazendo isso, por mais insignificante que seja essa existência, ela continua a florescer, fica rendendo, né? Você fica lá, vida após vida, samsara, na roda da vida, milhares de vidas, reencarnando, empolgado, você vai isso em um apego, leva a outro, que leva a outro, que leva a outro, e morre, leva a outro, morre, nasce de novo, leva a outro, morre, nasce de novo, e a gente vai nessa, florescendo
Aqui, florescer, às vezes é um termo positivo, mas nesse caso não é positivo, né? Fica aqui preso. Um exemplo fácil, para você ver como isso é totalmente possível. Quando você assiste um filme, um bom filme que consegue cativar você, você se identifica com o herói, com a heroína, não é? E aí você então experimenta o que o herói ou a heroína estão experimentando, não é? Não é assim? Um bom livro, um bom filme, uma peça de teatro, não é assim? Você identificou, transferiu, você se apegou, né? E aí você agora, né? Quando você estava atraído àquele personagem, aí você experimenta as coisas daquele personagem, apesar de ser completamente ilusório, completamente fantasioso, completamente temporário, completamente, né, obviamente ilusório. É uma tela, né, no seu aparelho, uma tela de cinema, uma peça de teatro, né, palavras num texto, totalmente ilusório. Mas você identifica e você experimenta as emoções. Quando você joga um jogo, tá jogando videogame, totalmente identificado. Aí quando morre, você, eu morri, eu ganhei. Identificou. Aí você está experimentando aquela vida. Então a gente está fazendo isso toda hora. Você pode ver que você tem essa capacidade de se transferir. E isso que aconteceu, a alma se transferiu. Ainda nós estamos aqui nesse problema. Então, tudo isso que está acontecendo aqui é para... você está aqui apegado a um negócio que não é real. E tem uma realidade última, tem outra coisa acontecendo, como você pode chegar para a pessoa que está muito comovida. No filme, meu filho Max, quando ele era pequenininho, assim, a experiência dele, assim, não conseguia assistir filme. Ele era demais. Qualquer filmezinho, mesmo desenho animadozinho, começava a ficar assim um pouquinho, sabe? Chegava o malvado lá, alguma coisa acontecia com o herói, ele não aguentava, tadinho, começava a chorar. Era demais para ele, sabe? Aí você tipo, não, é só filmezinho, não, olha, fica aqui, olha para mim, desliga. Desconecta, não tem nada a ver, pode esquecer, tá tudo bem, entendeu? Você tinha que, não, desliga, desconecta aí, não é pra você não precisa sofrer, não, ali é só na telinha mesmo, não tem nada acontecendo. Não. Então assim, a gente é que nem assim, uma criança, né? Que a gente fica conectado a essa realidade, fica muito assim, né? Muito drama. Tem uma frase que eu fiz muito tempo atrás que eu gosto, né? Menos drama, mais dharma, né? Então a gente tem que ter menos drama, mais foco no Dharma e você vai ficar tranquilo e feliz. Bacana, né? Significado. Aqui a palavra Sanikarshana indica que a alma espiritual pura voluntariamente, palavra-chave, voluntariamente, se une ao corpo material, considerando isto um arranjo muito proveitoso. De fato, a situação é aparta, inútil, a não ser que a alma use sua situação corporificada para se ocupar em bhakti ao Senhor. Neste momento, sua conexão é, na verdade, com o Senhor Krishna e não com o corpo, que se torna mero instrumento para a execução do propósito superior da pessoa. Então, aqui ficou a solução colocada, né? Que aí você, então, agora, vocês yogis, vocês... estou aqui no corpo, tudo bem, vou fazer o quê? Ok, vou conectar o corpo, mas eu vou usar o corpo como instrumento para a minha conexão com Krishna, para Bhakti, para eu poder cumprir meu Dharma como oferenda amorosa a Krishna. Aí, a minha conexão já não é mais com o meu corpo, a minha conexão é com Krishna. Entendeu? Porque eu estou fazendo tudo para Krishna. Aí ficou legal. Aí ficou a alma conectada com a alma suprema. Aí deu tudo certo. Então essa é a receita do sucesso. Que Krishna abençoe todos vocês com essa realização plena. Hare Krishna.